Amém? Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje eu quero partilhar daquilo que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias. E foi confirmado, através da vida da Cecília e do Matos esses 2 dias para cá. Aquilo que eu já imaginava que Deus queria me usar para falar essa manhã, Vamos ler em Salmos, número 139. Salmo 139, nós vamos ler do 1 ao 18. É um pouquinho extenso, mas é necessário. Cento e 139, do 1 ao 18 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás, e se fizer a minha cama no Sheol, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas como a luz são para ti a mesma coisa. Possuíste os meus rins, entretecestes-me no ventre da minha mãe, ou teceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Até aqui. Esse salmo, ele é muito profundo, ele é maravilhoso, podemos meditar. E eu queria me ater ao 17 e ao 18, especificamente aqui no decorrer, mas eu quero falar sobre uma questão que eu acredito que tem acometido muito nos dias de hoje, que é o esquecimento, a amnésia. O esquecimento, ele tem sido muito nitidamente, muito visível no nosso meio, no meio da sociedade. Nós temos visto que cada dia mais as pessoas são acometidas pelo esquecimento, por uma espécie de amnésia. E seja essa amnésia causada pelas demandas, pelo acúmulo de responsabilidades, seja por conta de questões mesmo de distrações. Muitas vezes nós caímos no esquecimento por conta das distrações.
Muitas vezes pelas redes sociais, que essas distrações elas são mais presentes, podemos assim dizer. Nós somos, por vezes, levados para esse lugar de esquecimento. Essa questão do esquecimento, ela não é algo exclusivo da vida comum, do dia a dia, mas ela também tem sido observada fortemente na vida espiritual. Não vou dizer no meio cristão, mas na vida espiritual de todos nós. Nós não estamos isentos de passar por isso, nós não estamos isentos de cair, por vezes, no esquecimento. Pelo contrário, muitas vezes nós caímos nesse esquecimento. E Satanás, ele tem uma estratégia para isso. Eu acredito que esse excesso, essa saturação de distrações, essa saturação de muitas vezes responsabilidades, essa saturação de estar sempre as coisas muito aceleradas, muito movimento, muita coisa, é uma estratégia. Nós podemos ver isso lá no Egito, quando o faraó achou que quando Moisés pede para que possa levar o povo para o deserto para adorar, e Faraó diz: olha, esse povo está com muito tempo, então vamos tirar a palha para eles terem mais um pouquinho de trabalho, né? E nós vemos que a vida cada dia mais tem caminhado para esse lugar. É uma estratégia, é uma forma de programar a sociedade, programar as pessoas para que caiam no esquecimento, né? Isso é muito perigoso, porque o esquecimento, quando nós esquecemos daquilo que verdadeiramente é importante, isso gera uma insatisfação em nós. Nós caímos num campo de insatisfação, a falta de contentamento. E isso afeta a nossa relação com Deus, a forma como nós o enxergamos, afeta aquilo que nós muitas vezes deveríamos ser gratos, muitas vezes deveríamos valorizar. E nós acabamos caindo nesse campo da insatisfação. Nós começamos lá no esquecimento e caminhamos para a insatisfação. Isso é muito perigoso porque nós não conseguimos enxergar de fato aquilo que tem valor, aquilo que de fato é importante, né? E eu estava pensando sobre isso. Qual a forma que nós podemos contrapor isso, né? Como nós devemos combater isso? Qual seria o antídoto para isso, né? Em Colossenses 3, do 1 ao 2, não precisa abrir, é bem rápido, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, é muito interessante, né? O texto diz: portanto, se já ressuscitaste, né? Já ressuscitaste, olha, se você já tem uma nova vida, se você já conheceu uma nova realidade, se você sabe para onde você está indo, pensai nas coisas lá de cima, né? Há uma guerra constante. Há muitos anos eu ouvi isso e isso ficou marcado na minha cabeça. E de fato isso é verdade. Há uma guerra constante pela nossa mente. Tudo começa por aqui. Há uma guerra constante por aquilo que se passa na nossa cabeça. E a palavra é bem clara: pensai nas coisas que são lá de cima. Em uma outra versão, que eu gosto bastante, eu tenho lá em casa também, na King James, ela fala: afeiçoai-vos. E ao invés de pensar, também é um sinônimo, né? Afeiçoai-vos. Afeiçoai-vos, a afeição vem do afeto, né? Criai
algum afeto, uma relação, um amor por aquilo. Ou seja, um antídoto, né? Uma contraposição para isso seria o nosso pensamento focado nas coisas de cima. A contemplação do divino, né? Salmos 19, do 1 ao 2, que também é um salmo de Davi, ele diz o seguinte, Salmos 19, do 1 ao 2, deixa eu abrir aqui rapidinho que eu não digitei. 19, do 1 ao 2. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. O pensamento nas coisas do alto, que nos leva à contemplação. É muito interessante que Davi conseguiu chegar nesse lugar de contemplação. E o Salmos 19, né, fala sobre isso. A obra das suas mãos. É interessante que na palavra de Deus, vários lugares nós podemos ver a palavra sempre fazendo esse alerta, essa menção, como a natureza, ela continuamente, mesmo sem palavras, mas continuamente a natureza tem anunciado a glória de Deus, anunciado os atributos de Deus através daquilo que nós olhamos, observamos e contemplamos na natureza. Nós podemos louvar o nome de Deus. Algumas vezes eu acho que nós já tivemos a oportunidade de parar e observar, seja alguma paisagem, um pôr do sol, e render graças ao nome do Senhor por isso, porque de fato é um privilégio, mesmo com essa terra já corrompida pelo pecado e por tudo, não sendo plena naquilo que Deus criou, mesmo assim, nós conseguimos observar e conseguimos render graças a Deus, conseguimos colocar o nosso pensamento naquilo que o Senhor criou. Mas Davi também não apenas contemplou a natureza, né? Nesse Salmo 139 que nós lemos, Davi, ele contempla o ser humano. Ele observa, não contempla o ser humano em si, ele contempla a obra de Deus através do ser humano. E ele também consegue render graças a Deus através de uma obra que o Senhor fez, né? Ao longo do Salmo, e por isso que eu disse que era importante nós lermos ali, um pouquinho extenso, Davi consegue, nós conseguimos extrair aquilo que Davi falou, 3 atributos de Deus. São 3 atributos exclusivos e 3 atributos que apenas o pertencem, que é aquilo, acho que muitos de nós até aprendemos lá na escolinha dominical, é o meu caso, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E é muito profundo, esses atributos são muito profundos. Às vezes nós, volto a dizer, esquecemos, muitas vezes, às vezes somos negligentes, mas é lindo de se observar, né? Onisciência, Deus sabe de todas as coisas. Onipresença, Ele está em todos os lugares. E onipotência, Ele pode todas as coisas, né? Quando nós vemos, por exemplo, aqui do 1 ao 6, nós conseguimos ver ali Davi dizendo: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, cercas o meu deitar, sabes, né, sem que haja nenhuma palavra. São
Esses verbos demonstram, apontam, indicam, né, essa onisciência de Deus. Como o Senhor sabe de todas as coisas. E ele vai discorrendo ali ao longo do texto. Nós podemos ir constatando essa profundidade, a profundidade de Deus. Porque quando Davi chega no 17 e no 18, né? Quando Davi chega no 17 e no 18, ele consegue chegar em uma conclusão, ele consegue enxergar quão pequeno nós somos e quão grande Deus é. Ele diz, olha, excelentíssimos são os teus pensamentos, grandiosíssimos, maiores que a areia do mar. E às vezes, né, nós por algum momento tentamos entender os pensamentos de Deus, mas eles são muito elevados, eles são elevadíssimos. É como se nós tentássemos pegar todo o oceano e fazer ele caber num copo. É impossível. Deus é grandiosíssimo. Então, no 17 e no 18, Davi chega a essa conclusão. É como se fosse uma epifania, né? Uma revelação de Deus para a vida dele, que diz quão interessante e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande são as somas deles. Se eu contasse, seriam em maior número que a areia, e quando acordo ainda estou contigo. E eu acho que está aqui também um dos segredos. Quão preciosos são os pensamentos do Senhor. Quão preciosos são aquilo que o Senhor pensa a respeito das coisas aqui. Porque, como eu disse, num mundo e numa vida tão acelerada, numa vida que tem sido conduzida para um esquecimento, conduzida para uma distração que nos leva para um lugar que nós não enxergamos e não pensamos naquilo que de fato importa. Então, quando o inimigo nos leva para esse lugar, nós ficamos preocupados, né? Muitas vezes somos lembrados daquilo que nós achamos que precisamos ou aquilo que deveríamos ser e não somos. Nós somos levados para uma expectativa de futuro que não deveríamos ser, né? E não deveríamos nos preocupar, e o que é precioso nos esquecemos, né? E quando Davi diz quão precioso para mim, aquilo que nós valorizamos na nossa vida, ela em qualquer aspecto, tudo aquilo que nós valorizamos, que nós damos algum grau de importância, ele tende a ser estimado cada vez mais à medida que nós damos valor para aquilo. E quando também nós depreciamos, quando nós deixamos de lado, começamos a deixar de dar importância, naturalmente aquilo também vai perdendo valor. Então, é muito importante que nós possamos cada dia, né, valorizar aquilo que o Senhor pensa. Porque quando nós olhamos para Deus, um Deus tão grande, um Deus tão majestoso, um Deus tão santo, um Deus que é pleno, que pode todas as coisas. E esse Deus, ele, na sua grandeza, olha para o homem, um homem tão pecador, tão cheio de falhas que nós somos. Nós não merecemos a graça de Deus, em nenhum momento. Nada é por mérito, nada que nós possamos fazer é capaz de pagar aquilo que Ele fez por nós. Mas esse Deus tão grande, Ele se importou com cada um de nós e se importa, né? Ele tira do tempo tão precioso dele para nos contemplar, para nos olhar, para
observar e entender as nossas necessidades, os nossos pensamentos, as nossas frustrações, cuidar de cada um de nós. Eu acho que o mínimo que nós deveríamos seria contemplá-lo, seria valorizá-lo, seria estimá-lo, porque é preciosíssimo. É algo que nós não merecemos, nós não merecemos de forma alguma. Nós não temos mérito nenhum e o Senhor, mesmo na sua grandeza, Ele nos permite esse acesso de sermos chamados filhos, né? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por que esse homem segundo o coração de Deus? Porque Davi amava o Senhor verdadeiramente. Porque Davi verdadeiramente, profundamente, ardentemente, o coração queimava pelo Senhor. E a única forma que nós podemos amar algo é através da contemplação. É impossível amar alguma coisa, aquele que nós não contemplamos. O amor, ele começa por aí, na contemplação. Um exemplo bem simples, é bem raso em relação ao amor de Deus, mas um amor de um casal, né? Aquilo não começa do nada, aquilo não começa ao acaso. Começou quando a pessoa observou alguma característica, né, Márcio? Né, Célia? E aquilo chamou a atenção e a pessoa olhou com mais atenção e começou a contemplar, e aquilo de fato tem alguma importância e o amor nasce dali. E é impossível amarmos a Deus se nós não o contemplarmos, né? Então, o meu desejo esta manhã é que nós possamos contemplar ao Senhor de todo o nosso coração, colocar os nossos pensamentos nas coisas lá de cima, que de fato são importantes. Porque quando nós olharmos para a nossa vida, olharmos para nós mesmos e fizermos uma autoanálise, de fato nós vamos entender que nós não merecemos, e é um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande que o Senhor nos concedeu. Desde a fundação dos séculos, desde a fundação do mundo, antes de todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor já nos elegeu nele, que o Senhor já tinha preparado o Cordeiro antes de todas as coisas. É um amor muito grande para que nós deixemos de lado, né? E uma vez nós estávamos voltando da Serra da Luz. Nesse dia o Davi estava comigo, né? Davi, meu filho. No caminho o Davi falou uma coisa para mim. Isso já fazem, acho eu, que 2 anos. Acho que sim. E isso até hoje tem martelado na minha cabeça. Porque quem tem filho aqui sabe, irmã Carla, Luísa, sabe quão preciosos são os nossos filhos, né? E o Davi falou assim para mim: pai, eu tenho uma coisa para te contar. Eu: fala, meu filho. E ele fez aquele mistério, como é característica dele, né? E o Davi falou assim: olha, pai, eu te amo tanto, pai, que eu tô com medo de te contar e te decepcionar. E aquilo para mim bateu bem profundo no meu coração. Para ele, talvez, ele não tenha toda a consciência do que ele falou para mim, mas aquilo bateu profundo no meu coração. Eu te amo tanto, pai, que eu tenho medo de te contar e te decepcionar. E aquilo tem martelado todos os dias no meu coração até hoje. Porque a que ponto nós amamos o Senhor? A que ponto nós amamos o Senhor e não nos preocupamos
em o decepcioná-lo, em o magoá-lo. Então, eu oro essa manhã para que nós possamos contemplar o Senhor, amá-lo de fato, não decepcioná-lo. Senhor, nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Aqui está o Teu povo, meu Pai. E nós Te damos graças, meu Deus, pela oportunidade e o privilégio, ó Deus, que nós tivemos essa manhã, ó Deus. Não apenas de acordar, não apenas de estarmos reunidos aqui, mas o privilégio que o Senhor nos legou, Senhor, o legado da cruz, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez por nós, meu Deus. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor fez e faz. Pai, nós oramos, ó Deus, para que os nossos pensamentos, o nosso coração, ó Deus, esteja intimamente ligado a Ti, meu Pai. Pai, não nos deixa cair, Senhor, nessa armadilha, Senhor, do inimigo, de cair, Senhor, no esquecimento, ó Deus, de cair, Senhor, num lugar de negligência e abandono, ó Deus, do sagrado, Senhor. Pai, nós somos privilegiados, ó Deus, porque um dia o Senhor nos chamou de filhos. Nós somos privilegiados porque o Senhor nos deu a conhecer, Senhor, do Senhor. Nos deu a conhecer do Teu caráter, ó Deus. Pai, que cada dia, Senhor, nossos pensamentos estejam, Senhor, totalmente, Senhor, colocados em Ti, ó Deus. Que diariamente nós possamos buscar, Senhor, conhecê-lo, ó Deus, e prosseguir em conhecer-te, ó Pai. Que cada dia nós possamos, ó Pai, pensar aquilo que o Senhor quer que pensemos, ó Deus. Pai, nós Te damos graças, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Deus. E nós também Te pedimos, ó Deus, que agora, Pai, que nós vamos nos despedir, ó Deus. Nós vamos para os nossos afazeres, ó Pai. Que essa palavra continue, Senhor, produzindo vida, Pai, em nossos corações. Produzindo saúde, Senhor, em nossos corações. Produzindo cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos despede em paz. Nos dar um dia, Senhor, debaixo da Tua graça, Senhor. Debaixo da Tua proteção, não somente a nós, mas aqueles que estão vendo em direto, aqueles que vão receber esse áudio, aqueles que vão ver essa mensagem, ó Pai. Esse é o nosso desejo, meu Deus. Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.